Atos, capítulo 18, do versículo 18 em diante. Na semana passada, aliás, no último estudo, nós chegamos até o versículo de número 17. Hoje nós vamos continuar no versículo 18. O propósito é chegar até o versículo 7 do capítulo 19. Que a gente terminaria uma sessão, né? Então, se der tempo, a gente chega nesse capítulo. Vamos ler então? Eu vou ler a princípio até o versículo 23. E conforme a gente for prosseguindo, a gente vai lendo os versículos seguintes. Vou ler, os irmãos acompanhem. Atos 18 a 23, a princípio. Mas Paulo, havendo permanecido ali muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo. Não acedeu, mas, despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali alguns dias, saiu, atravessou sucessivamente a região da Gália e Frígia, confirmando todos os discípulos. Amém? Irmãos, nesse trecho que nós lemos, nós temos o término da segunda viagem missionária de Paulo. O texto que antecede, a gente vê Paulo em Corinto, uma cidade imoral, uma cidade que o nome se tornou símbolo de imoralidade, e a gente vê Paulo pregando ali. Diante da perseguição, diante dos perigos, ele recebe a palavra de Deus dizendo: não temas, fala e não te cales, porque tenho muito povo nessa cidade. Deus fortaleceu Paulo. Imagino que Paulo estava passando por dificuldade muito grande, perseguições atrozes, mesmo porque Paulo era um homem já experimentado em prisões, açoites. Então, para receber essa palavra, esse incentivo, essa visitação, é porque realmente a situação estava muito complicada. Não temas, fale e não te cales. E a conclusão, porque tenho muito povo nessa cidade. Nós vemos, talvez, por causa da nossa visão calvinista, e eu não sei como estava para ser diferente, se tem como ser diferente, mesmo para quem não seja, você encontra muitos textos na Bíblia que são sobejos. Você não precisa falar, vamos estudar hoje sobre predestinação, vamos estudar hoje sobre eleição. A gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a ver textos assim. E esse é um deles. Tenho muito povo nessa cidade. É uma cidade que não conheceu o Evangelho, uma cidade imoral, e Deus diz: eu tenho muito povo nessa cidade. E aí alguém pergunta: se há eleição, por que pregar? Porque aprove a Deus que os eleitos fossem chamados, fossem salvos, conhecessem a verdade através da
pregação. Mas Jesus disse para Paulo: eu tenho muito povo nessa cidade. Aí depois vem o episódio com Galho, né, o novo procônsul, como se fosse um governador. Os judeus, a gente vê que Cristo, né, havia se convertido, o principal da sinagoga. Sóstenes assume no lugar dele, e esse novo líder, ele aproveita a ocasião do novo governador e faz ali um movimento, né? Junta o povo, vai diante de Galho, que está novo no cargo, para tentar pressionar e fazer com que Paulo fosse condenado. E a gente vê ali Galho dizendo, Paulo, quando ele vai se defender, a acusação é: olha, ele ensina a gente a adorar a Deus de modo contrário à lei. E aí Galho ouve. Quando Paulo vai se defender, Galho nem deixa Paulo se defender. Ele fala assim: olha, eu não quero ser filho dessas coisas. Se fosse algo de maior relevância, se fosse algo realmente que importasse para o Império Romano, que eu represento, eu julgaria. Mas eu não quero ser o juiz dessas coisas. E aí pegam esse Sóstenes, vamos conferir o nome aqui, esse então, todos agarraram a Sóstenes, que era o acusador, digamos assim, né? Algumas versões dizem que os gregos ali presentes, né? Mas a Bíblia aqui não diz isso, né? Diz que todos agarraram ele e espancaram na frente do tribunal, na praça. Mas Galho não se importava. E alguém pode pensar assim: pô, esse Galho estava sendo omisso. O Galho dá uma prova, irmãos, de tolerância religiosa. Galho dá um exemplo, talvez um dos grandes exemplos de separação entre igreja e Estado. Ele, diferente de Herodes, lembra que Herodes matou Tiago, e aí, como viu que isso agradava os judeus, prendeu Pedro, para tentar matá-lo também depois da Páscoa. Não é porque ele achava que Pedro tinha cometido um crime, mas era simplesmente para fazer ali a política. E Galho, ele não entra nisso. Ele diz: olha, isso aí é questão religiosa de vocês, isso aí é um problema de vocês, resolva aí entre vocês, eu não vou ser juiz dessas coisas. E é assim que deve ser, né? O Estado separado da igreja, a igreja não intervém no Estado, respeitamos as leis, né? Mas não há nenhuma interferência, né? Galho, ele faz isso, dá um grande exemplo. O Galho era irmão de Sêneca, né? Um grande filósofo. E aí nós temos agora o término dessa viagem. Paulo permaneceu ali muito tempo, ainda estando os irmãos. A palavra de Deus foi confirmada: não temas, fale, não te cales. Paulo ali teve grande livramento de Deus, permaneceu um tempo em Corinto, ensinando. A gente sabe que Corinto foi uma das grandes igrejas, né, do primeiro século. Paulo escreveu 2 cartas, alguns chegam a dizer que eram mais, que segundo quando tinha uma parte ali que já seria uma outra carta. Aí a gente tem, pela formação do nosso cano, 2 cartas. Então, uma igreja grande, uma igreja importante, uma igreja carismática e uma igreja problemática, né? Muito que mais escreveu. Então, Paulo, ele saindo de Corinto, ele para chegar no porto ali de Cencreia, né? Ele vai, ao chegar ali, ele raspa a cabeça. E o texto diz que ele tinha feito voto. Há aqueles que falam assim: não foi Paulo, foi Priscila e Áquila, né? Mas pela leitura que a gente tem aqui, foi Paulo, e não há nenhum problema nisso, nenhum problema. Em Números 6, a gente encontra o voto do Nazireu. O judeu, quando queria agradecer a Deus por uma bênção recebida, por um livro
acampamento, ou exercitar a sua fé, a sua vida espiritual, ele tinha alguns votos, né, como o jejum, né, esse de rapar a cabeça. Se ele fez o voto do Nazireu, né, ele ia ficar 30 dias sem tocar em morto, com algumas restrições maiores alimentares, e no término desse período, ele ia raspar a cabeça, o cabelo seria queimado no templo, em outro local. Né? Aí a gente estranha, como igreja hoje a gente estranha, seria estranho alguém fazer isso. Você chegar assim, o irmão fulano de tal, chegou e fez um voto, raspou a cabeça, e chegou lá na igreja, pastor, aqui ó, meu cabelo do senhor queimar aí. Isso é estranho, algo fora de propósito, fora de ordem, fora de local. A gente está vendo aqui nos primeiros séculos, uma transição. E Paulo era o quê? Quem era Paulo? Paulo era um judeu, era um fariseu. Paulo era um homem que obedecia às leis. Paulo era um homem que conhecia a lei judaica. Paulo era judeu. A gente vê, ainda no livro de Atos, lá no início, Pedro e João indo ao templo a hora nona. Né? Os judeus se reuniam em horas para orar no templo, hora terceira, hora sexta, hora nona. E ele vai, né, ali eles seguem aquele ritual. Por quê? Porque era aquilo que eles conheciam como espiritualidade. Né? Ele vai à sinagoga pregar. O concílio de Jerusalém, Atos 15, ele não proíbe esses ritos para o judeu. Ele diz que o gentio não é obrigado a fazer. Mas o judeu podia continuar se circuncidando. Algumas coisas ele não faria mais. Né? Seria uma falta de entendimento do sacrifício de Jesus. Ele queria oferecer um sacrifício, né, para expiação de pecado. Mas outros votos, ele podia continuar fazendo. No final de Atos, a gente vê Paulo lá em Roma, ele oferecendo, ele pagando votos de alguns homens, né, pagando as despesas, e ele mesmo oferecendo o voto, o conselho dos irmãos cristãos judeus ali de Roma, para assim apaziguar a situação. Né? Então, funcionou, né? Mas não era estranho, é estranho para a gente. Então não há necessidade de querer explicar. Quer explicar assim, rapou mesmo a cabeça? Não rapou? Sim, né? Rapou a cabeça, raspou a cabeça, pagou o voto. Por quê? Porque Paulo estava certamente agradecido. Agradecido pelas bênçãos, pelo progresso do Evangelho em Corinto, pelo livramento dele em Corinto, pela intervenção de Deus. Ele estava feliz, contente e grato a Deus. Chegando a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrou na sinagoga, pregava aos judeus. Nós falamos aqui em ocasiões anteriores, né, nesse capítulo mesmo, que Paulo lhe sacudiu o pó da sua roupa, sua sandália, e disse para os judeus que ia para os gentios. Né? Algumas vezes acontece, a gente vê Paulo normalmente indo à sinagoga. Por que ele vai para a sinagoga? Porque é um lugar mais fácil de pregar. Aos rabinos, um rabino era franqueada a palavra na sinagoga. E até então, o cristianismo, né, os judeus já viam como uma outra cultura, né? Mas os romanos viam tudo como judaísmo. E o rabino ainda tinha a palavra quando chegava. Então, se apropriando disso, reconhecendo Paulo como rabino, as pessoas o ouviam, franqueavam a palavra, tinham oportunidade de pregar, e fazia isso. Pediram para ele ficar em Éfeso, mas ele não
acendeu, né, não consentiu, não quis, não permitiu, seguiu a sua viagem de volta. De volta para onde? As 3 viagens. Das 3 viagens, Paulo sai de Antioquia. Antioquia havia se tornado um centro missionário, né, uma referência para a igreja. Né, então ele volta para Antioquia. Bem, aqui ele não fica em Éfeso, e ele usa uma expressão aqui que é comum para a gente, né, para nós cristãos. Alguns aí se acham com super fé, né, ao ponto de parece que são mais do que Deus, né, pelo poder da mente deles. Ele não gosta dessa expressãozinha aqui. Essa expressão é a expressão bíblica e uma declaração de dependência de Deus. Olha o que Paulo falou no versículo 21. Se Deus quiser, voltarei para vós outros. Talvez o texto mais clássico disso seja lá em Tiago, né? Quando você quiser ir para uma cidade, você não vai dizer nós iremos para tal cidade, e negociaremos, e teremos lucros. Diz assim, se Deus quiser, porque a gente não pode acrescentar um côvado ao curso da nossa vida, a gente não pode, a gente não sabe o dia de amanhã, né, para que a gente não jure, né, nem pelo céu, nem pela terra, nem pela nossa vida, porque nós não somos donos da nossa vida. Os nossos dias estão contados, eles só não sabem quantos são, eles estão contados. Então, sim, se Deus quiser. Isso não é uma declaração de falta de esperança, ou de não significa talvez, né? Mas significa, olha, se Deus, que é soberano, que me ama, que te ama, que sabe mais do que eu, que sabe mais do que você, né? Se Ele quiser, a gente vai fazer isso, eu estarei lá, né? Eu estarei. A minha vontade é estar, está aqui, ó, está agendado, vou estar lá, mas não sei, né? Pode acontecer alguma coisa. Tinha um conhecido, né, que fala, você estará, se vivo estiverem com saúde. Se vivo estiverem com saúde. Nem sempre a gente precisa falar assim, né? Mas essa deve ser pelo menos o nosso espírito, a nossa forma de viver, reconhecido que a nossa vida está nas mãos de Deus, se Deus quiser. E Deus quis, né? Tanto é que Paulo voltou e Éfeso foi o lugar, né, que Paulo ficou mais tempo. Ele ficou 3 anos em Éfeso, depois quando ele retorna na sua 3ª viagem missionária. O último versículo que nós lemos, ele fala que ele passa pelas regiões que ele já havia passado, né? Galácia, Frígia, confirmando todos os discípulos. Interessante, as viagens missionárias, elas começam com essa tônica, né, de fortalecer os irmãos, de confirmar as igrejas, né, de estabelecer os trabalhos, e é uma lição preciosa para a gente. Não basta pregar é necessário, mas a ordem que nós recebemos não foi só pregar, foi também fazer discípulo. E fazer discípulo inclui, né, ensinar, estar junto, fortificar, fazer crescer. Né? A gente, no início aqui, falou da liderança da igreja, que faz o trabalho fluir na ausência pastoral, né? De cada irmão ser formado para ser um líder, para ser um sucessor. A gente vai passando o bastão da fé aos outros, vai consolidando o trabalho. Então ele viaja, vai confirmando os irmãos. Eu vou continuar lendo aqui, do versículo 24 agora, até o versículo
da seita. Agora é o início propriamente da terceira viagem missionária de Paulo, né? Aliás, começa no capítulo do versículo 23, prossegue aqui. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um certo judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente, poderoso nas escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Caia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando, por meio das Escrituras, que o Cristo é Jesus. Nesse meio tempo, lembrei aqui daqueles desenhos que eu via quando era criança, acho que era a Liga da Justiça, né? Enquanto isso, na sala da Justiça, né? Enquanto isso, nesse meio tempo, antes de Paulo chegar, chegou lá a cidade, Éfeso, um homem chamado Apolo, introduz-se aqui a história de Apolo. E Apolo vai ser um personagem marcante na história da igreja. Quando a gente lê lá, nós estudamos, primeiro aos Coríntios, na igreja de Corinto havia ali uma divisão e Apolo se tornara tão influente na igreja que o pessoal dizia, não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Você vê a proeminência que vai ter Apolo na igreja cristã. Bem, o que a gente tem desse homem aqui, que eu tinha falado logo no início? Ele era natural de Alexandria. Alexandria era um centro, uma cidade grande, uma cidade poderosa, mas sobretudo uma cidade de eruditos, uma cidade com uma grande biblioteca, uma cidade onde havia muitos eruditos. De Alexandria, também havia muitos judeus. A cidade de Alexandria era dividida em 5 partes. Duas delas eram compostas de judeus. Então havia muitos judeus na cidade de Alexandria. Que era uma cidade muito culta, muito culta. A ponto de... dali que vem a tradução que a gente tem do Antigo Testamento para o grego, a chamada Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento para o grego. A tradição, a história, a lenda, conforme alguns, diz que foram 70 anciãos, reunidos durante 70 dias, separados, que traduziram o texto, e foram conferir ali, viram que estava tudo batendo certinho. Parece que alguns veem como uma lenda, a gente não sabe da veracidade, mas conta em alguns escritos. Só que o fato é, se a história da formação é ou não verídica, o fato é que a Septuaginta teve uma grande força, um grande poder para a formação da igreja. Porque ali no meio da helenização, as pessoas falavam grego, agora tinha-se o Antigo Testamento também em grego. E surgiu onde? Lá em Alexandria. De Alexandria também veio um método
alegóricos de interpretação das Escrituras. Essa escola alexandrina ensinava, o mestre nisso, o mestre método alegórico, ou seja, eles viam no Antigo Testamento fato histórico. Não eram como os liberais, não aconteceu não, mas o que aconteceu. Mas eles buscavam dentro daquele fato histórico uma mensagem entre as linhas, uma mensagem simbólica. E Apolo era um homem mestre nisso. Então ele com certeza ele sabia no Antigo Testamento mostrar em cada evento do Antigo Testamento, além do fato histórico, ele procurava ali Jesus. Ele mostrava que Jesus era o Cristo. E olha o que acontece aqui em relação a ele. Ele era eloquente. Parece uma redundância aqui, ou forçar uma ideia, reforçar uma ideia. Eloquente e poderoso. Mas na redundância que não diz que ele é eloquente e poderoso nas palavras, Ele é eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele não só fala bem, ele fala bem e conhece muito, Ele excede os outros em conhecimento. Alguns comentaristas dizem, eu acredito, como eu encontrei, se você encontrar, ele me diz, não há essa descrição de eloquente para nenhum outro na Bíblia, para no Novo Testamento. Não se fala que Pedro era eloquente, Paulo era eloquente, Estevão era eloquente. Estevão disse, inclusive, que ninguém conseguia resistir à sabedoria com que ele falava. Mas não usa essas palavras, eloquente. Não usa. Só para Paulo. Ele diz que era eloquente e poderoso, Apolo, perdão, poderoso nas Escrituras. Você vê aqui a bênção, a aquisição maravilhosa desse homem aqui para o cristianismo. Precisão. Com precisão. Tem mais uma. Sendo ele fervoroso de espírito. Imagina que aquele pregador, pensa no pregador assim, ele tem conhecimento, ele é preciso, ele ensina com precisão, alguém por exemplo, sucinto, vai no foco ali, eloquente, ele é bom, ele sabe botar as palavras no lugar certo, e ele é fervoroso. Normalmente, ou você tem uma coisa ou outra, às vezes o pastor, o pregador, ele é eloquente, mas conhece, e às vezes o fervoroso, ele não conhece tanto, brincando, vamos pensar que é brincando, de um professor que diz assim, quando o argumento estiver fraco, você dá um soco no púlpito, dá um grito mais alto, não se dá um conselho para ninguém seguir, melhor estudar um bom argumento, Então, mas ele era tudo, ele tinha conhecimento, ele era eloquente, ele era poderoso nas Escrituras e ele era fervoroso, ele acreditava. Eu lembro uma vez que no início do ministério, uma pessoa falou para mim, nossa, você prega, você parece que acredita mesmo. Eu falei, mas acredito, não parece que não acredito, Era um elogio, você prega com entusiasmo, Eu confesso que no início do ministério eu gritava muito mais do que hoje, Então, você fala, mas eu acredito mesmo, de verdade, Então, é necessário que haja esse fervor. E o Apolo reunia essas coisas. Falava, outra qualidade, falava ousadamente na sinagoga. Então o texto não diz, mas subentende-se como judeu que ele era um rabino. E como Paulo e outros, quando chegavam na sinagoga, isso era prática, o rabino chegava, um rabino distante,
o dirigente da sinagoga oferecia, franqueava a palavra, a Bíblia tem uma palavra de exortação, de instrução, e ele falava com essa ousadia na sinagoga. Quem estava lá? Em Éfeso. Quem Paulo tinha deixado? Esses veiacos, os dois. Né? Ouvindo. Eles não eram mestres, mas eram crentes fervorosos, conhecidos. E aí, tem uma nota, uma explicação, né? Um aposto, né? Uma explicação. Ele era tudo isso que a gente falou, mas ele conhecia só o batismo de João. Embora fosse instruído no caminho do Senhor, conhecia só o batismo de João. Faltava alguma coisa, alguma vida. Quem era João? Eu continuo me surpreendendo, assim, com coincidência, tá? Não foi programado. Nós estamos às quartas-feiras, estudo Atos. E as mensagens, capítulo a capítulo, estou fazendo aos domingos, é no Evangelho de Mateus. Próximo domingo é a vez de Mateus 3, que é justamente a história de João Batista, né, o batismo de João, e termina com o batismo de Jesus. Quem era João? João ele veio como um Elias, né, na característica, veste de cabelo, comendo ali, a alimentação anel silvestre, e ele pregava o batismo de arrependimento. Era juízo, era o batismo de arrependimento. Mas não podem dizer que a mensagem do João Batista era o que a gente chama de evangelho. Porque o evangelho é o quê? Boas novas. Dele é a mensagem de arrependimento, é de juízo. E ele apontava para Jesus. Ele dizia, não, eu não sou Cristo. Né? Depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu, né? O qual não sou digno de levar as suas sandálias, desatar as suas sandálias, os seus pés. Né? Ele é maior do que eu batizo com água. Ele vai batizar com o Espírito Santo com fogo. Essa é a mensagem de João Batista. E o que deve ter acontecido? Apolo era um discípulo de João. Mesmo depois da morte de João Batista, os seus discípulos continuaram um grupo de discípulos separados de Jesus. Né? Talvez por causa da distância, né? Não haver essa conexão que a gente tem hoje. E pode ser que eles não tivessem conhecimento de todos os fatos, inclusive da ressurreição, da descida do Espírito Santo. Quer dizer, do poder para continuar essa obra. E Apolo estava assim, faltava alguma coisa. Priscila e Áquila estavam pensando, tem tudo, só falta uma coisa. Né? Parece que Jesus falou para o jovem rico, mas falta apenas uma coisa. Né? Falta apenas uma coisa. E aí, Priscila e Áquila chamam eles, né, da sua casa, para ter junto de si, para instruir e falar mais a respeito de Jesus. Em particular. Eles não interromperam no meio da exatidão, né? Não interromperam no meio do discurso, no meio do grupo ali, né? Falam com maior exatidão, exatamente. Aqui é um detalhe, nós hoje, né? Alguém pode se levantar e querer ver algum problema aqui. O nome aqui aparece exatamente nessa hora, Priscila e Áquila. Você aparece o nome da mulher primeiro, né? Priscila e Áquila. Paulo aparece, Lucas, o narrador, né? Historiador, ele parece que não há problema, ele não vê problema nisso. Em citar primeiro o nome Priscila e depois Áquila. Né? Provavelmente, né, porque Priscila era mais observadora, tinha maior iniciativa. A gente pode até imaginar o diálogo, eles dois sentados lá na sinagoga ouvindo, e Priscila catucando Áquila. É bom, vamos chamar ele para fazer um lanchinho lá em casa para a gente explicar melhor as coisas para ele. Né? Priscila e Áquila, o Evangelho, Lucas não vê nenhum problema nisso. Observe que, mesmo assim, esse texto aqui não está falando de
ensino em público. Né? Eles chamam né, chamam Apolo em particular, né? Ouvindo o Corinho conciliar, tomaram consigo. Né? Tomaram consigo, não foi no meio da sinagoga, né? Levantaram a mão. Apolo, você está falando muito bem aí, a gente sabe que você é lá de Alexandria, né? O doutor dos doutores, acha que mas está faltando uma coisa para você, né? Não falaram isso, tomaram consigo e expuseram com maior exatidão o caminho de Deus. Aí Apolo, ele tem pretensões, ele é igual Paulo, né? Ele quer expandir o evangelho, ele quer mais adiante. E aí há uma declaração no versículo 27, interessante. Os irmãos o animam, animados, vai sim, né? Vai sim. E fazem uma carta de recomendação. Cedo na história da igreja, essas cartas de recomendação tornaram-se necessárias. Né? O Didaquê, né, que é o texto do final do segundo século, fala de normas para receber os missionários, né? O apóstolo Pedro também, se não me engano, lá no Pedro também fala isso, né? De como deveria ser essa conduta. E uma das orientações o missionário vem, né? O servo de Deus vem, o profeta, ele permanece 3 dias. Se ficar mais de 3 na sua casa, não é profeta, manda ele embora. Manda ele embora, está querendo comer de graça. E não era só, talvez, uma exploração da hospitalidade, mas até franquear a palavra, né, dar a palavra, vamos usar esse termo, financiar uma heresia. Né? Você, na melhor das intenções, recebe alguém na sua casa, ele vai lá ensinar os cristãos novos, que estão no caminho, e havia muito disso, né, no início da igreja também, já havia, né, aqueles pregnósticos, né, gnosticismo ali incipiente, né, ensinando uma outra doutrina. Né, que eu falei, sair do nosso meio para que ficasse provado que não eram dos nossos. Né? Então, tornou-se necessário uma carta de recomendação. E, olha só, pode dar palavra, pode deixar de falar, né, que ele é bom, né, pode deixar Apolo falar. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Lucas, ele é o historiador. Lucas está narrando. A gente já disse aqui em outras ocasiões, o de Atos é um de teologia, mas a teologia aflora aqui também, em Lucas. Por quê? A gente já viu aqui que ele fala assim, como estamos logo no início, né? Que Paulo é confortado, né, incentivado ali por Jesus, não temas, fala e não te cales, porque tem muito povo nessa cidade. Também missão. E aqui Lucas fala que ele auxiliou muitos irmãos que, mediante a graça, isso nas cartas a gente vê demais, né? Por que creram? Por que esses irmãos creram? Mediante a graça. Não, sem a graça de Jesus, ninguém. Eu vou continuar, deixa eu ver se está pronto. Tá. Mesmo porque essa passagem magnífica está ligada ao texto que nós estudamos, e se havia um Apolo, que era eloquente, poderoso nas escrituras, e só conhecia o batismo de João, havia também discípulos que só conheciam o batismo de João. A gente pode até dizer assim, se existia no público alguém que não conhecia o batismo do Espírito Santo, os bancos também haviam. Né? Vai aparecer esses 12 homens aqui.
ao versículo 17, ao versículo 7, perdão, versículo 1, versículo 7 de Atos 19, e a gente conclui. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Perguntou-lhes, sei que levou Paulo a fazer essa pergunta, né? Recebeste, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que, pois, foste batizados? Responderam, no batismo de João. Disse-lhe Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Eles, ouvindo isso, foram batizados em nome de Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram, ao todo, uns 12. Algumas coisas aqui a gente pode destacar ou devemos destacar. Né? Nós estamos aqui num período ainda de transição. Né? Essa história aqui, ela não cabe hoje. De um crente falando, a gente não sabe do Espírito Santo. Não existe. Naquele tempo, como falamos de Apolo, talvez fossem alguns discípulos que tivessem nomes, conheceram a história de João apontando para o Cristo, o Messias, o Salvador, que era Jesus, mas não sabiam da obra consumada, da morte, da ressurreição, do envio do Espírito Santo, que já tinham sido derramados na igreja, eles não participaram disso. E Paulo vai autenticar isso, Paulo vai ser um instrumento de Deus para essa situação. Mas olha o que o texto diz, e a gente já vai respirando aqui, mais uma vez, teologia. Olha a pergunta de Paulo. Recebeste o Espírito Santo quando crestes? É isso daí? Porventura, recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Por que Paulo faz essa pergunta? Porque o normal, o ordinário, o comum, o que deve acontecer, inclusive hoje, é que todo crente receba o Espírito Santo como crente. A Bíblia, no contexto geral, diz isso. Não há crente que não tenha o Espírito Santo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, ele não pergunta se recebeu o Espírito Santo depois que creu. Mas recebeu quando creu? Esse é o não. E aí vem esse texto aqui, assim, pelo contrário, nem ouvimos falar que existe o Espírito Santo. O reverendo Augusto Nicodemos, ele entende que essa tradução aqui precisa ser revista, que ela não está correta. Não vou entrar na questão do grego, falta competência para isso. Mas, se a gente for lembrar da história de João Batista, e se eles são discípulos de João, essa fala, como está aqui nos lábios dele, eles não se encaixam. Mas por quê? O que João pregava? Qual era a mensagem de João? Era, eu batizo vocês com água, mas depois de mim vem aquele que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Como assim que eles, sendo discípulos de João, nem ouviram falar do Espírito Santo? O segundo o reverendo Nicodemos, poderia ser que não sabemos que ele já tinha sido derramado, que a igreja tinha recebido. A gente desconhece, conhecemos o Pentecostes. E como aconteceu com aquele da casa de Cornélio, o samaritano, depois o caso de Cornélio, são eventos que é essa manifestação de Espírito, esses homens também são selados com o Espírito Santo.
mostrar que eles agora não existe os discípulos de João e a igreja. Agora todos são a igreja. Eles recebem o Espírito Santo e há aquela mesma manifestação que houve em Atos 2, depois ali no segundo Pentecostes samaritano, aquilo que aconteceu na casa de Cornélio, Pontos falou assim, como a gente vai negar o batismo lá em Cornélio? Foi o contrário, né? Primeiro receberam o batismo, né? O Espírito Santo. Como a gente pode negar a água, né? Que eles já receberam, né? Eles foram abençoados, receberam o mesmo Espírito que nós recebemos já no Pentecostes, né? Então, o normal é receber quando crê. E a tradução aqui talvez realmente precisa ser revista, pelo menos a lógica para entender que, sendo discípulos de João, eles não tinham nem ouvido falar, tinham sim. Né? Se João estivesse lá, falou assim, bota a cabeça no lugar, né? João botou a cabeça no lugar, voltou e falou assim, eu falava para vocês que ele vinha batizar com o Espírito Santo, vocês que não pensavam nessa não. Vocês ouviram sim, né? E não há mais divisão. Semana que vem a gente continua do versículo de